Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e hoje a gente vai falar sobre ações que têm um alto potencial de valorização. São conhecidas como Small Caps. Eu não sei se você já conhece sobre o assunto, mas eu trouxe aqui um especialista, o Eduardo está aqui. Ricardo, tudo bem? Eduardo? Se apresenta aqui para o pessoal. Tudo bem. Bom, pessoal do Lucro FC, eu sou Eduardo Guimarães, eu sou especialista de ações da Levante, eu tenho 20 anos de experiência em mercado financeiro, são 12 anos analisando empresas na Bolsa de Valores. Show de bola, então vocês já podem perceber que o Eduardo sabe muito bem o que ele está falando. Inclusive, você preparou um relatório aqui falando sobre Small Caps com uma recomendação também, né? Exatamente, a melhor Small Cap para você ter em 2019. Beleza, então a gente vai deixar o link para esse relatório aqui na descrição, é gratuito, você pode baixar, mas a gente também vai falar mais sobre isso, sobre esses detalhes aqui nesse vídeo. Eduardo, fala aqui pra gente então, por que investir em uma Small Cap é um bom negócio? Bom, primeiro, Ricardo, acho que tem um potencial de valorização maior. Então, a Small Cap ela é menos acompanhada pelos investidores, é uma empresa com menos liquidez e menos valor de mercado. São ações que não estão, por exemplo, no Ibovespa. Então, o potencial de ganho é muito maior. Tá, então seriam aquelas ações que a gente diz são um lado B, né? Não são tão acompanhadas, às vezes o pessoal não sabe muito bem, os analistas não estão acompanhando e por isso, de repente, a precificação está um pouco diferente e aí vem o potencial. Exatamente. Então, também tem a questão, são empresas muito grandes que estão no Ibovespa, né? Por exemplo, para o Itaú dobrar de tamanho leva vários anos, né? Para uma empresa, uma fintech que abriu capital há pouco tempo, por exemplo, é mais fácil dobrar de tamanho. Então, eu uso esse exemplo do lado B, que é, né, álbum de rock, lado B, lado A. O lado B às vezes acaba ficando meio desconhecido, mas tem alguns que fazem bastante sucesso e ficam conhecidos depois. Tá, então a gente está querendo dizer que uma empresa grande, para ela valorizar, sei lá, 1%, já é um valor muito grande, né? Às vezes uma empresa pequena, para valorizar 1%, 10% ou 100% é mais possível, né? Exatamente. Eu acho que o que dá esse suporte, né? Por que as small caps crescem mais? Porque ela tem um maior potencial de lucros, né? O lucro do Itaú ou de um banco grande, de uma empresa grande, não vai aumentar 50%, 70% num ano, né? Então as small caps, por serem empresas menores que estão indo em crescimento, o lucro cresce mais. Por isso que aí as ações tendem a valer mais, né? Entendi. Então, se a gente for trazer assim para o nosso dia a dia, por exemplo, a gente pensar no McDonald's, por exemplo, que é uma hamburgueria super famosa. Para ela acertar uma tacada e vender muito mais para dobrar de tamanho é praticamente impossível. Agora, uma hamburgueria aqui da esquina, se ela acertar um lanche, ela dobra de tamanho, né? Ela vende mais. Exatamente. Então, a hamburgueria agora que virou moda, então você para dobrar a quantidade de lanches vendida é mais simples do que o McDonald's dobrar a venda de Big Mac. Quer dizer, já tem um tamanho de rede, já tem um tamanho de mercado grande. Então, as small caps geralmente estão em mercados não tão consolidados, mercados que crescem mais e empresas menos acompanhadas, né? Acho que essa é a grande diferença, né? Você tem um radar aí, você acompanhar a empresa antes dela, né? Seria identificar no seu exemplo a hamburgueria antes dela ficar na moda, né? Vamos chamar assim. Sim. Então tem esse potencial de valorização por causa disso. Agora, Eduardo, traz aqui pra gente uma ideia, por exemplo, quem já investe em renda variável, já investe em ações, quanto que você acha, assim, se der para falar sobre isso, qual porcentagem que, sei lá, em small cap seria interessante? Legal, Ricardo. Bom, passar uma mensagem aqui. Aqui na Levante, a gente sempre diz que investimento em ações, você não pode investir 100% do seu patrimônio. Ações têm muito mais risco, precisa de um prazo muito mais longo. Então, um investidor considerado agressivo deve investir no máximo até 30%, um terço da sua carteira total do seu patrimônio. E eu diria que small caps você poderia investir 10% do total, né? Então desses 30, 10 você pode separar para small caps. Tá, então vamos ilustrar aqui. Então você tem 100% do seu patrimônio para investir, de repente você coloca no máximo 30% em renda variável. Exatamente. E aí dentro da fatia de renda variável, um terço disso em small caps. Exatamente. Por que isso, né? Eu acredito que vai ter um retorno maior, né? A gente sempre fala no mundo de investimento que rentabilidade passada não é garantia de futuro. Então, olhando o índice de small caps, né, o SMLL, é um índice da B3 igual ao Ibovespa, ele ficou quase igual ao CDI em 2018. Ele ficou para trás, né? O campeão das aplicações financeiras em 2018 foi o dólar. Para esse ano não será assim. E o que a gente está vendo já esse ano, nos últimos 12 meses, o small cap começou a virar o jogo para cima do Ibovespa. Tá, mas aí você trouxe pra gente o índice ele é uma média
de várias empresas, né? Exatamente. Só que também tem um outro jeito de você buscar, que é tentar achar as melhores ali dentro, né? É exatamente o trabalho que eu faço, né? Para garimpar, né? Para escolher a melhor ação. Então você pode investir de maneira passiva, comprando o índice, que é comum, BOVA11 é o do Ibovespa, SML11 é do Small, e tem a gestão ativa, né? Que você escolher o setor que tem mais perspectivas e escolher a ação, né, que tem mais perspectivas e está com preço aí subavaliado na bolsa. Então, Eduardo, traz para a gente assim um pouco mais na prática aqui. Como que você faz para encontrar uma boa small cap? Bom, primeiro uma small cap, por definição, ela não está, né, no Ibovespa e geralmente ela tem valor de mercado de até 3 bilhões de reais e uma liquidez aí diária, um volume médio negociado melhor que 3 milhões. Então, eu faço uma análise fundamentalista partindo, por exemplo, das empresas que estão no índice de small cap. Então, eu gosto de empresas que têm baixa dívida e que estão melhorando a sua rentabilidade, né? Crescimento forte de lucros e melhora de retorno sobre o capital. Se essa ação ainda estiver descontada em relação ao seu valor patrimonial ou tiver valor baixo de preço-lucro, por exemplo, melhor ainda, né? E é bom também se essa empresa, dentro do setor dela, ela tiver um bom desempenho, né? Exatamente. Então é muito importante, né, você escolher o setor, uma visão macro, né? Então é um setor que eu gosto bastante, é o setor de construção civil. Então, é um setor que sofreu muito na crise, a gente está falando de uma virada de ciclo econômico. 2015 e 2016, a economia brasileira voltou 6%, na verdade voltou 7%, terrível, a maior recessão desde os anos 30, e agora a perspectiva é sair de menos 7% para mais 6%. E, que é muito importante para esse setor de construção civil, taxa de juros baixa. Sempre que a taxa de juros é baixa, esse setor vai bem. Tá, então quando a gente fala de construção civil, a gente está falando de empresas que constroem imóveis, prédios, por exemplo, e aí com esse aquecimento da economia, mais pessoas vão comprar esses imóveis e aí que vem o lucro das construtoras. Exatamente. Então eu dividiria, Ricardo, esse setor em dois pedaços, né? Você tem empresas mais voltadas ao segmento de baixa renda, ao programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Estou falando de empresas como a MRV, como a Tenda e como a Direcional, e tem empresas mais voltadas ao segmento de média e alta renda. Então, empresas como Cyrela, como a Zetec, como o Iven, que é a recomendação da carteira, né? Já quebrando aí o suspense. A Iven é a empresa recomendada que eu acredito que vai ter excelente desempenho em 2019. Então você acha que o setor que tem um grande potencial para 2019 é o da construção? É o da construção. Por quê? Né? Primeiro a gente teve aí, as empresas sofreram muito com cancelamento de vendas, né, com desemprego, queda da renda em termos gerais e altos estoques, né? Muito estoque, então as empresas não lançaram. Essas empresas que eu falei, mais voltadas à média e alta renda, deram prejuízos em 2017, em 2018. E agora ela começa a retomar o volume de lançamentos, porque o cancelamento já está sob controle, o estoque já está diminuindo. Então, principalmente no mercado de São Paulo, as empresas voltam a fazer lançamentos. Então já começa a dar algum tipo de lucro nesse primeiro trimestre de 2019. No caso, essa empresa que eu comentei da seleção Small Caps, teve lucro forte no primeiro trimestre, então já recuperou a sua rentabilidade. Legal, ótimo. Então, se você quiser saber sobre essa recomendação, todos os detalhes que o Eduardo preparou, o link está aqui na descrição. Nesse relatório você explica tudo o que está por trás dessa empresa. Exatamente. Né? A Iven, que a gente já comentou, então ela tem retomada de lucro, ela tem baixo endividamento, isso que é o mais importante, e o potencial de valorização é alto, já que ela negocia 60% do seu valor patrimonial. Legal, então se você quiser saber exatamente sobre essa recomendação, o link está aqui na descrição. E se você tiver alguma sugestão também, se você gostou do Eduardo aqui no canal, você pode deixar um comentário, a gente agradece por quê? Pergunta para ele algum assunto que você acha interessante sobre renda variável, sobre ações, fundos, sei lá. E aí o Eduardo pode voltar aqui para falar sobre isso, né? Exatamente, Ricardo, pessoal do Lucro FC. Então ações é a minha praia, né? Sou especialista aí de ações. Quero contribuir aí para a educação financeira e um conhecimento maior sobre o setor. Então suas dúvidas são muito bem-vindas e geralmente são temas de vídeos como esse, né, Ricardo? Exatamente. E eu acho que uma coisa que você comentou comigo aqui agora há pouco, que não precisa ser complicado, né? Existe esse mito que é complexo, esse é um né? mito assim, que a gente está tentando derrubar, né? Com conhecimento e educação financeira de qualidade. Investir na Bolsa de Valores não é complicado. Não é para investidor sofisticado. E mais importante, não precisa ser milionário para investir. Então, R$500 por mês, R$1.000 por mês, você já começa a investir em ações
você compra as ações na bolsa, é simples para aprender a mexer. Acho que é quase tão fácil quanto comprar uma passagem aérea aí por um aplicativo. Sem dúvida. Então deixa aqui nos comentários a sua dúvida que a gente faz uma seleção e depois a gente volta aqui, o Eduardo vai estar à disposição para responder. Podem contar comigo, né? A opinião aqui do especialista de ações, né? A minha experiência em ações na Bolsa de Valores está a seu dispor. Legal. Então o relatório sobre a Small Cap aí vem aqui na descrição. E é isso, deixa aqui seu comentário e até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Obrigado. Um abraço, Lucra FC.